Muito bem, estamos de volta com o Café com a Aline Santos. Já peço para você se inscrever, compartilhar, curtir e clicar aí no sininho para ter as notificações de tudo que for compartilhado aqui no nosso canal da Web TV Rede Maior. Hoje eu estou na casa de uma pessoa que recebeu a gente gentilmente, abriu as portas para conversar com a gente. Ele que tem uma trajetória fantástica na política, quase que conviveu toda a adolescência ali na Assembleia, na Câmara de Deputados, já está aí no seu terceiro mandato, tem um movimento fantástico no Congresso Nacional, onde participa de votações, movimenta aí as CPIs, e está entre os 100, isso mesmo, os 100 dos cabeças do Congresso Nacional. Eu converso hoje com o Rubem Júnior. Tudo bom? Obrigado, Aline. Para mim é um prazer poder estar falando aqui um pouco contigo, falar um pouco dos bastidores, do que acontece em Brasília, da perspectiva para a eleição do ano que vem. Então, estou à disposição. Vamos junto. Primeiro, eu queria saber dessa relação com a política. A gente sabe que seu pai é político, mas quando que te despertou esse interesse? Assim? Desde sempre. Eu me lembro quando ele assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 93. A gente fez um mutirão lá em Matões e aí nós fomos fazer uma limpeza na Rua Nova. E eu fui ajudar. E alguém perguntou, mas por que tu tá ajudando? Eu digo, porque um dia eu vou entrar na política e eu vou ter o orgulho de dizer de que eu ajudei aqui, meti a mão na massa, eu mesmo fazendo parte desse mutirão. Então eu sempre quis ter, é normal que haja a influência das famílias, um filho de comerciante tende a querer ser comerciante, um filho de professor às vezes quer ser professor, um filho de jornalista às vezes quer ser jornalista. E no meu caso eu sempre tive muita vontade de entrar na política. Meu avô foi prefeito, meu pai foi prefeito, minha mãe foi prefeita e eu tinha esse desejo. Só que eu não queria entrar por ser filho de político. Então eu resolvi me preparar para isso, por isso que eu fiz o curso de Direito. Com 16 anos eu passei na Faculdade Federal do Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, e sempre busquei me qualificar. E Deus tem abençoado até aqui, são 5 mandatos, 2 de deputado estadual, 3 de deputado federal. Ao final desse mandato eu vou ter 20 anos de serviço público, e hoje eu ainda tenho 39, então eu ainda estou muito novo, tenho ainda uma trajetória pela frente. Tem mais vida dentro, trabalhando, do que fora, né? Eu não tinha feito essa conta ainda, mas eu acho que já passei. Ou estou ali no limite para passar. Teve alguma resistência da família? Ou você não, a família sempre incentivou bastante. Meus pais, meus tios, meus avós, minha irmã, meus primos, a família aqui em casa também, minha esposa, meus filhos também sempre incentivam bastante. Eu tenho uma curiosidade particular que são sobre os bastidores ali do Congresso Nacional. É muita gente, é muita movimentação, políticos de todos os estados. Como é que você tem conduzido isso? Quais são os principais obstáculos? Principalmente que nós que viemos de uma região que geralmente, né, não vou generalizar, mas na maioria das vezes tende a ter um olhar preconceituoso por parte de muita gente. Como é que você lida com isso? No meu primeiro mandato eu pedi um conselho para o Flávio Dino, que já havia sido deputado federal e tinha sido recém-eleito governador. Eu disse, Flávio, me dá algum conselho aí sobre a Câmara dos Deputados. Ele disse, Júnior, a Câmara dos Deputados é de turma, tem várias turmas. Tem a turma que gosta de jogar bola, tem a turma da educação, tem a turma que está lá só atrás de emenda, tem a turma que faz negócio, tem a turma do direito. Ele disse, escolhe uma turma e te dedica muito a ela. E assim eu fiz. Então eu escolhi a turma ali do pessoal que está mais próximo da política, da esquerda, o pessoal do direito, e assim eu tenho me dedicado bastante. Ao fim e ao cabo, quando eu estou em Brasília, eu estou longe da família. E eu sinto muita falta ali da minha família. Então, como eu estou lá, longe da família, longe dos amigos, eu só penso fazer uma coisa, trabalhar dobrado, para poder justificar a distância. Então, lá a regra é essa, dormir pouco, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu trabalho bastante, eu busco me qualificar o tempo todo. Então, acredito que essa aí foi a fórmula que a gente procurou imprimir o ritmo de trabalho lá em Brasília para poder retribuir ao nosso povo. Você é vice-líder do governo Lula. Como é que você avalia esse momento político, né? A gente saiu de um momento onde o país ficou totalmente dividido. Hoje a gente vê nas CPIs que existe uma discussão muito grande. Como é que você avalia tanto o posicionamento do pessoal do Lula, né, do grupo, como você falou, como, né, o do pessoal aí que está na oposição? Para mim é um orgulho ser vice-líder do governo. Quando o presidente Lula me convidou, através do líder de governo Zé Guimarães, eu fiquei extremamente honrado. Eu já tinha sido vice-líder do governo Jackson Lago, aqui no estado do Maranhão, lá em 2007, 2008. Então, fui oposição, já fui líder da oposição. Então, para mim foi
um orgulho e mais uma tarefa importante. Eu cuido de muitas comissões, como é o caso da CCJ, a Comissão de Fiscalização e Controle, do plenário, da CPI do golpe do dia 8 de janeiro. Então, tarefas não faltam. E essa divisão da sociedade, ela se deu no dia da eleição. Do dia da eleição para frente, o presidente Lula está dizendo, olha, eu não estou mais interessado em resultado da eleição, estou interessado em olhar para frente. O lema do governo é união e reconstrução. E para unir, tu tem que unir todo mundo. Sim. Para quê? Para reconstruir. E essa é a prioridade do governo Lula, de fato, é a reconstrução do nosso país, a volta de muitas políticas públicas que foram acabadas. A gente está aí concluindo o 9º mês de governo, começando o 10º agora, mas a gente já consegue assinalar algumas políticas importantes, a volta e a consolidação do Bolsa Família, a volta do Minha Casa Minha Vida, do Farmácia Popular, do Mais Médicos, a questão da escola em tempo integral, a redução do preço de combustível. Então o presidente Lula tem conseguido fazer aquilo que ele dizia que ia fazer, botar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Então o necessitado, pequeno, que muitas vezes é esquecido, do governo do presidente Lula, ele é olhado sim como prioridade e o governo deve ser voltado para ele. E o presidente Lula ainda sinaliza o seguinte, a eleição passou. E ele chamou, inclusive, pessoas que não votaram nele para ser ministro de Estado. Então, ali, de fato, ele mostra que está querendo um desprendimento. Dá de conversar com todo mundo? Não. Tem gente que é radical, e com radical nós não queremos diálogo. Então, com quem nega a vacina, com quem nega a ciência, com quem nega a democracia, com quem nega o resultado da eleição, esses aí a gente está partindo para o isolamento político deles. Ah, eu gosto do teu governo, mas eu divido nesse ou naquele ponto. Não tem problema, a divergência faz parte da democracia. O nosso objetivo é isolar os radicais. Agora, o Brasil, você estava falando aí de umas políticas públicas que foram resgatadas. Hoje, no seu olhar como parlamentar, qual é o principal desafio do Brasil hoje? De fato, é essa reconstrução das políticas públicas. As políticas públicas tinham sido dizimadas. Minha Casa Minha Vida, que é tão importante, ninguém ouvia mais falar. Uhum. E a gente sabe, especialmente quem está no interior do Nordeste, interior do Maranhão, tanto que Minha Casa Minha Vida é importante para as pessoas. Uhum. Quando a gente não coloca o interesse nacional em primeiro lugar, a gente vê gasolina de R$8, R$9. E a gente sabe o efeito cascata. No tempo do governo passado, a inflação corroía tudo. Tu ir na feira com R$50 não dava para nada. Hoje começa a ter uma redução do preço dos produtos. Então, a volta do emprego é muito importante, porque uma pessoa desempregada ela fica sem esperança, sem expectativa. Então, essa reconstrução e fazer a economia aquecer, voltar a circular dinheiro, voltar a ter emprego, e que isso possa chegar no mais pobre, no que mais precisa, é a prioridade do presidente Lula. E como é que é estar lá dentro, principalmente nesse momento onde a CPMI, por exemplo, né, é bem movimentada. A mais recente, não sei se você está vendo a gente agora no futuro, essa aqui foi logo depois da sessão que teve o general, né, Heleno, que se contradisse muitas vezes. Como é que você se prepara para aquilo? Ou vai surgindo as perguntas? Eu vejo que você se envolve mesmo, né, na pergunta. Aline, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer bem feito. Então, para uma oitiva daquela, eu passo no mínimo uma semana coletando informações, olhando os depoimentos anteriores, olhando os inquéritos que já têm andamento, olhando as notícias da imprensa que já saíram sobre o assunto, para que, de fato, a gente não vá ali fazer bobagem ou comentar alguma incerteza ou mesmo uma fake news. A omissão do GSI, que acontece isso nos quartéis e o senhor não fica sabendo. Que acontece isso na Polícia Federal e o senhor diz que não sabe. Muitas das vezes o senhor diz que o senhor é o poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim. Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. Se eu sou moderador. Não, perguntei se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Foi o que eu perguntei pro senhor. Não, um indivíduo só. Não, eu tô adorando que hoje o senhor tá desdizendo tudo que o senhor falou. Então, a nossa preocupação é estar bem qualificado, bem preparado para servir bem ao povo. Acho que essa fase do improviso ela é insuficiente na política brasileira. E quando eu estou ali, eu penso assim, tipo um jogador de futebol. Alguns têm medo de bater pênalti. Você sente esse medo? Não. Eu tenho a vontade de bater o pênalti. Mas eu tenho a vontade de chegar logo e resolver a parada. Mas você sente esse medo de outros, não vamos citar nomes, mas de outros parlamentares? Não, sem dúvida. Tem gente que fica intimidado diante da repercussão da imprensa, diante da visibilidade. E tem muita visibilidade a CPI. Hoje mesmo eu estava andando na rua, estava num torneio de futebol, as pessoas me paravam para parabenizar pela nossa atuação. A gente não está ali para agradar todo mundo, né? É nosso objetivo. Tem gente que de fato não gosta, especialmente aqueles mais radicais, mas o cidadão médio sabe que eu estou ali para dar o meu melhor e assim eu tenho feito. E eu tenho certeza que a maioria dos maranhenses está orgulhoso com essa nossa atuação. Então, no momento de crise,
é que eu cresço. Aham. Então eu faço a gostar desses momentos de dificuldade para poder ir para cima. Aí tem toda uma equipe, né? Jurídica, de Isso, ninguém mídia. trabalha sozinho, tem a equipe de comunicação, a equipe do jurídico, a equipe da própria liderança do governo na Câmara, no Senado e no Congresso. Aham. Tem toda a nossa experiência, minha formação acadêmica também, eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Direito Constitucional, tenho muita experiência parlamentar, 5 mandatos, experiência como deputado, como secretário de Estado, que fui 2 vezes, então termina que a gente chega o máximo preparado, mas ainda assim a gente não consegue se preparar para tudo. Então tem uma hora ali que é a do improviso, que é a que o cara mata no peito, que pede a bola e diz, ei, deixa comigo que a gente vai resolver. Eu vejo sua interação o tempo todo se comunicando com o eleitor, com o cidadão, nas redes sociais. De que maneira o cidadão poderia participar? Assim, você tem Participa, isso? na verdade. Eu recebo muitas sugestões de perguntas. Sério? No Twitter, no Instagram, no Facebook, por e-mail. Eu recebo muito feedback. Já teve gente que chegou e disse, ei, tu tá gritando demais, fala mais baixo. Eu fui lá e diminui um pouco o tom de Eu voz. gosto quando você grita, não vou mentir. Tem Eu alguém- acho que dá um... Mas isso confirmou que eu grito. Fica gravando o deputado. Tá me achando bonito, deputado? É pra levar pra casa pra poder ficar me admirando depois? Esse papel de brincar aqui não cabe no Congresso Nacional. Mas eu gosto. Eu acho que E dá teve gente que já chegou e disse, olha, pergunta se o hacker Walter Delgatti, se ele está se sentindo ameaçado de vida. Eu perguntei. Então alguém da imprensa chega e diz, olha, falta isso aqui que é um ponto sem nó. Então um trabalho desse é coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Eu não acredito em super-homens, eu não acredito em mito. Então eu acredito na força do trabalho e que dessa forma a gente consegue, sim, estar prestando um bom serviço. No início dessa entrevista eu falei que você está entre os 100 cabeças, né, do Congresso Nacional. Como foi que você recebeu essa notícia? Eu estava dentro do carro e eu dei um grito na hora de alegria, de comemoração, porque isso é um reconhecimento. Então, de 513 com mais 81 senadores, de 594, você está lembrado entre os 100 melhores parlamentares, os mais influentes, os cabeças da Câmara, e não é o tamanho da cabeça. Não. É, de fato, quem Participação. decide, quem dirige, quem é ouvido na Câmara dos Deputados. Então, para mim, é uma enorme satisfação. Foi o primeiro ano que eu fui citado nessa lista do DIAP. Legal. É uma lista séria. Quando a gente olha os outros nomes, de fato, tu diz, são bons parlamentares. Então, sempre que a gente tem um reconhecimento do nosso trabalho, a gente fica muito alegre. E isso nos motiva a trabalhar cada vez mais. Pronto, agora eu não poderia deixar de finalizar essa entrevista e falar de Matões. Lógico. Né? Eu sei que você, como deputado federal, trabalha para todo o país, em especial com um olhar carinhoso para o Maranhão, mas Matões é a sua cidade onde você começou, seu pai foi prefeito, sua mãe foi prefeita. Como é que você avalia hoje a atual situação dessa cidade da Regional Leste do Maranhão? Em primeiro lugar, eu tenho muito prazer de ser o deputado que mais trabalhou pela cidade de Matões, o que bota muita emenda e o que tem muitas obras que as pessoas veem. Então o pessoal sabe do nosso empenho, nosso e do nosso grupo político como um todo. Desde a reforma do João Paulo, a praça agora que nós reformamos e que virou um cartão turístico, aí tem areninha, já tem calçamento sendo feito. Temos agora a Casa do Romeiro, né? A Casa do Romeiro, que foi recente, eu ainda nem fui visitá-la. Tem restaurante popular, que para quem precisa sabe que é muito importante. Então tem gente que fala com palavras, a gente fala com obras, com ações, e isso é muito importante. A minha leitura política é que o prefeito Ferdinando viveu o melhor momento dele na última eleição, quando inclusive ele conseguiu eleger sua esposa com uma grande votação, mas esse melhor momento dele passou. Hoje ele sente o custo de ter feito uma campanha tão cara, ele tem encontrado muita dificuldade e a crise se agudiza em direção a ele. Hoje a gente não vê obras importantes na cidade de Matões, é absolutamente diferente do que a gente vê na cidade vizinha, na cidade de Parnarama, onde todo mês tem várias e várias inaugurações de escola, de posto de saúde, de calçamento. Matões não vê isso. Ele ainda teve uma decisão errada, que ele deu as costas para o governador Carlos Brandão, agora tenta se aproximar numa atitude de oportunismo, mas a gente sabe diferenciar quem vestiu a camisa e quem não vestiu. O nosso pré-candidato é o Gabriel Tenório, que é conhecido, hoje lidera todas as pesquisas de intenção de voto, que sem dúvida alguma hoje está preparado para ser prefeito da cidade, bem mais do que na eleição passada. Então o que a gente pede a Deus é que ele nos dê saúde, para que a gente possa fazer essa luta e o povo de Matões soberanamente vai decidir o que é melhor para a cidade. Hoje a gente não consegue comparar a gestão do que foi, por exemplo, da prefeita Sueli, especialmente com o número de escolas construídas e reformadas, quadras, não só na sede como na zona rural, e a realidade hoje do prefeito Ferdinando. Então, quem corrige a gestão é o povo. O povo bota, o povo tira.
tenho convicção de que o nosso time está mais fortalecido e nós venceremos a eleição do ano que vem. Essa relação costurada, né, com você, o secretário de articulação política, que é o Rubens Pereira, seu pai, e o secretário adjunto, que é o Gabriel Tenório, como você falou nitidamente aí, é pré-candidato a prefeito de Matões, ela ajuda nesse processo de levar essas obras para a cidade? Sem dúvida alguma. Se a gente não tivesse o Rubens Pereira como secretário, o Gabriel como adjunto e eu como deputado federal, a gente não teria esse volume de obras que tem. Então eu sou muito agradecido ao povo de Matões que nos deu essa oportunidade para trabalhar e a gente tem conseguido retribuir da melhor forma possível. Se vacilar, a gente tem mais obras e ações, inclusive, do que o prefeito próprio fez. E ele é que foi eleito para isso. Ele ganhou a eleição para isso. A eleição passada foi conturbada, eu fui candidato a prefeito em São Luís, Rubens Pereira estava com Covid, teve que ser entubado, não pôde sequer ir votar. Nessa eleição eu não sou mais candidato a prefeito de São Luís, meu foco é retribuir o apoio que eu recebi na última eleição. Então nós queremos ampliar muito o número de prefeitos da nossa base política. Então, sem dúvida alguma, Matões vai ser a prioridade nossa nesse processo eleitoral e nós vamos para ganhar essa eleição. Eu vou aproveitar, ele está aqui com a gente, vou chamar o Gabriel. Ó, o Gabriel já sentou aqui para conversar com a gente. A relação de vocês começou como e esse estreitamento favorece mesmo a população de Matões? Se consegue ver como ele? Prazer estar participando aqui dessa entrevista. E essa relação é de longa data, né? A gente é conterrâneo do nosso Matões. E eu vinha pensando aqui no caminho, Júnior, sabendo que vinha aqui para essa entrevista, e pensando que como a política hoje precisa de bons exemplos. E eu fico feliz de ter você como parceiro, de ter você como deputado, e estar no 5º mandato, 2 de estadual, 3 de federal. E cadê? Você é jornalista. Sim. Qual foi o escândalo que o Rubens Júnior já se envolveu? Nenhum. Tem deputado aí que no primeiro ano de mandato a gente já vê a manchete. Envolvido naquilo que não... Aquilo que não condiz com uma boa política. E o Júnior é novo, mas tem mostrado que é um dos bons exemplos da gente a seguir. Então eu fico feliz de ter você como amigo, como parceiro, e da gente ter o mesmo ideal, de fazer a boa política e ter algo que nos une e que não vai nos apartar jamais, que é o nosso Matões. E o Júnior tem trabalhado, tem feito um grande trabalho, um grande mandato, que tem sido hoje reconhecido a nível de Brasil. E eu fico feliz quando eu estou lá em Matões, lá no interior, lá no Santo Antônio, e eu vejo aquele nosso amigo lá da roça, lá o Renato do Santo Antônio, diz: rapaz, tu viu o Júnior lá em Brasília, num congresso, falando duro. Rapaz, o homem é macho mesmo, o homem é topado. Então isso é gratificante, a gente fica feliz como amigo e como matoense. E a nossa identidade com o Gabriel é tão grande que eu fiz um convite para ele, que é ele se filiar ao nosso partido. Hoje eu sou do PT, Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. No Maranhão, a gente só tem hoje um prefeito apenas. O PT no Maranhão é pequeno para o tamanho do Lula, pequeno para o quanto a população do Maranhão gosta do presidente Lula. O Maranhão deu a 2ª maior votação para o presidente Lula, só perdeu para o Piauí. Aqui do lado. Que é o governador Wellington, que já tem 4 mandatos de governador pelo PT, lá já tem 4 deputados federais pelo PT. Então, eu vim para o PT para ficar. Só um anexo, e tem muito maranhense que mora lá também. Né? Então, eu vim para o PT para ficar, atendendo o convite do presidente Lula. Estou mostrando que o meu local é lá como deputado federal, porque isso eu consigo ajudar o governo do presidente Lula. E a tarefa que ele deu foi: vamos crescer o nosso partido, vamos crescer o PT. Eu disse: bem, se eu tenho que crescer o PT, eu tenho que começar a crescer o PT na cidade de Matões. Convidei o Gabriel Tenório para se filiar, então a gente pode ter certeza que, do jeito que o povo de Matões já tacou o dedo no 13, na última eleição, elegendo o presidente Lula, agora também, na eleição do ano que vem, o 13 vai ser para todo lado com o Gabriel Tenório, pré-candidato a prefeito de Matões. Recebendo o convite do nosso federal, recebendo o convite do nosso vice-governador para ir para o PT, tendo a bênção do presidente Lula, a gente não tinha como recusar. Então é trabalhar, é vestir o vermelho daqui para frente e continuar lutando pelo nosso povo. Como que o Gabriel chega nesse partido? Como que você vê a entrada dele? A filiação era para ter acontecido essa semana, foi adiada, porque a nossa presidente nacional teve um problema e teve que passar por uma cirurgia,
mas isso demonstra o tamanho da entrada dele. Ele não ia entrar com a ficha abonada por mim, deputado federal. Sim. Não era pelo vice-governador Felipe Camarão que ia abonar a ficha dele. Quem ia assinar a ficha de filiação dele era a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, para de fato mostrar que o PT do Maranhão é um dos que mais cresce no Brasil e que eu tenho ajudado decisivamente a contribuir com isso. Então ele não chega para ser só um filiado, ele chega para ter um status de dirigente partidário, para ajudar nesse processo de construção. Nós vamos filiar muita gente que quer ser vereador na eleição do ano que vem. É muito mais fácil se eleger vereador pela oposição do que pela base do governo. Sim. Na base do governo, tu precisa ter muito mais voto, e lá são os grandes se comendo. Aqui é onde a gente permite ter uma maior oxigenação, novos nomes se elegendo na Câmara Municipal da cidade de Matões. O PT é, sem sombra de dúvidas, o maior partido do Brasil hoje, e eu não tenho dúvida nenhuma, Júnior, que com a tua ajuda no PT hoje, a gente vai construir ele aqui no Maranhão da forma que você falou, transformar ele da magnitude que ele merece ser e que já vem demonstrando nas urnas. Matões, por exemplo, o presidente Lula teve 84% dos votos. Então já mostra que é um partido querido pelas pessoas. Então a gente está indo para um partido para, não na contramão da população de Matões, mas para somar forças e fazer um bom trabalho por Matões. E, Gabriel, você vai para o PT? Vou. E tem uma coisa que eu defendo, que o PT defende, eu acho que para mim isso é o mais importante, Aline. Que eu acho que para mim os governos do PT já deixaram muito claro isso, que é a preocupação em fazer justiça social. Então, acho que, para mim, eu acho que independente de qualquer partido que você esteja, eu acho que essa é a grande luta de quem quer fazer a boa política. Eu acho que essa é a principal bandeira do PT, e isso a gente vê na prática aí com os programas sociais que o PT traz e coloca em prática. Então, ir para o PT hoje, defender essa bandeira em Matões, eu entro de cabeça erguida sabendo que eu estou indo para um partido que eu estou me sentindo bem acolhido por você e por todos os dirigentes. Você é o deputado federal do PT no Maranhão. Sim. E sabendo que é um partido também que a população de Matões conhece e confia. Então vamos para a luta. Esse imprevisto que aconteceu com a presidente, a gente só torce para que ela se recupere o quanto antes. Isso faz parte da vida e eu fico muito feliz de ter essa acolhida no PT, e a gente vem para casar, e não é para se separar agora não, vamos fazer um bom tempo no PT e vamos construir história nesse partido. Aí, gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu já trouxe o Gabriel aqui, porque a gente já vai fazer uma rodada de entrevistas com ele, né, e com outros pré-candidatos da Regional Leste do Maranhão. Muito obrigada, Rubem Júnior, principalmente pela sua sensibilidade e parceria de receber a imprensa, de estar sempre conversando. Continue fazendo esse trabalho. E sempre que puder, vem aqui na Rede Maior conversar com a gente, porque além de entrevistá-los, a gente vai trazer muitas ideias para você também, tá bom? Eu agradeço, eu acho que isso aí é um ensinamento bíblico, de que a gente está aqui para servir. Sim. Tu reparas que na última ceia, Aline, Jesus sabia que aquele ia ser o último encontro dele com os apóstolos. E ele resolveu se ajoelhar e lavar o pé de todos os 12. Sim. Dos 12 até o do Judas, que depois ia trair ele com um beijo. Que eram 13. Era ele e mais 12. Agora, e ali mostra que ele, que é o Rei dos Reis, veio para servir. Então a gente está na política, é para servir ao povo. Eu não tenho essa vaidade. Eu sei que cargo vem e vai, política eu já ganhei, já perdi, aprendi bastante, mas é muito importante, estar de cabeça erguida, 2, manter a coerência e a esperança em dias melhores, e 3, sabendo que aqui a gente está para servir para quem mais precisa. Então é isso que nos move e é isso que a gente vai continuar fazendo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Gabriel. A gente Eu que agradeço a oportunidade. Vamos continuar conversando. Vamos sim. Continue aí acompanhando os nossos vídeos aqui no Café com a Aline Santos. Rede Maior, se inscreve, aproveita, ativa aí as notificações, compartilhe o máximo que puder, manda pergunta e sugestão de entrevistado também, tá bom? Rede Maior, notícias 24 horas na palma da sua mão.